Uma boa noite a todos, graça e paz. Uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos. Quando a pastora me convidou, e quando falo o nome do pastor Luciano, normalmente a gente já aceita o convite. Se tiver data, a gente não pergunta mais nada. Então, o pastor Luciano e eu temos isso, né? A mesma coisa, quando eu indico, alguém liga, olha, o pastor Hernani me falou sobre o senhor, ele fala assim, aonde é e qual é a data? E a mesma coisa ele, quando o pastor Luciano fala assim, olha, tem um pastor lá e etc. Fala, pastor, se eu tiver data, com certeza eu vou. O pastor Luciano subirá. Se o pastor Luciano subirá, todo mundo sobe, né, gente? Quero agradecer imensamente pelo convite. Já conheço a cidade, o estado. É um povo muito solícito, um povo festeiro. Olha que o irmão pegou aquele tecladinho pequeno ali. Eu falei, vai tocar um tecnobrega agora, um forró. Mas não, ele tocou, foi outra coisa. Amém. Eu saí de casa 4h30 da manhã. Então, se eu tiver meio zonzo assim, é quando a gente dorme à tarde, a gente fica meio zureta, não sei você, né? Lá no sul está muito frio, está baixando de 0 lá. E quando a gente chega aqui, a gente sente uma sensação muito diferente. Sou casado há 20 anos, eu sei que você pensou que eu era adolescente, mas há 20 anos eu sou casado. Tenho um garoto de 17 anos e uma menininha de 4 anos. Sou pastor na Graça Church, em Curitiba, mas começamos também um trabalho. Essa igreja em Curitiba tem 2 anos, mas começamos há 6 anos atrás com 14 irmãos e uma célula em Campo Largo, a região metropolitana de Curitiba. No mês de julho dei posse para o meu irmão e fiquei só em Curitiba. Estamos com 2 anos lá e Deus tem feito uma obra muito grande, poderosa. Também sou presidente da Missão Vem, Visão de Evangelismo Mundial. Desde o ano 2000, nós enviamos, treinamos missionários, possuímos 3 orfanatos com 1.400 e 300 crianças. E essa missão, nós estamos em Cabo Verde, Moçambique e China. Essa missão, desde o ano 2000, já plantou 256 igrejas. Aí você deve pensar, o senhor deve ter uns 50 anos de idade. Bom, sou quase um adolescente. Queridos, é muito difícil para nós ver uma igreja tão festeira, tão animada, e você fala assim, vou pregar algo que eu quero. E pregar para uma igreja enlutada, para uma família enlutada, é um pouco um desafio mais difícil ainda. Quando a pastora me contou a sua história, eu já comecei a orar. Falei, Senhor, o que eu falo numa situação dessa? Porque o luto não é só dela, é da igreja, é dos familiares. Mas Deus me trouxe uma mensagem para essa noite. Confesso que eu queria pregar outra coisa, mas essa é a palavra da noite. Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta, por gentileza. Segunda de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 1, por favor. Eu queria pedir um favor a você, uma gentileza. Se você me permite, por alguns minutos, mencionar o nosso material. Esse tempo você vai dar para mim. Daqui um pouco é o tempo da palavra, que não é mais meu. Então esse tempo é um tempo para mim, como pessoa. A editora Vem, que é a editora da missão, ela sustenta esses trabalhos missionários. Nós temos livros de vários outros autores, mas hoje eu só trouxe livros meus, da editora. Então, se você me der esse tempo, você também vai estar contribuindo com esse trabalho que nós temos de missões, tá bom? Quando terminar o culto, ali na saída, você vai encontrar 6 títulos de livro e um pendrive com 31 pregações. Em primeiro lugar, acerca dos livros.
Eu sou escritor de 18 livros. Hoje eu trouxe apenas 6. E esse livro aqui é muito importante para você poder adquiri-lo. Quem aqui gostaria de saber qual é o seu dom? Quem gostaria de saber qual é o seu dom? Ou se tem dom? Pronto. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, porque os dons do Espírito é dado a cada um. A quantos? Então, quantas pessoas têm dom? Todos. Não existe crente sem dom. Pastor Luciano e eu andamos pelo Brasil em praticamente uma maratona falando sobre o Espírito Santo. Nós falamos sobre dons, temos uma conferência de 3 dias somente sobre o Espírito Santo. Falamos sobre dons, sobre ministérios, capacitação e etc. Esse livro aqui, Precioso Espírito Santo, eu vou falar sobre os 9 dons, os 5 ministérios e as 8 operações do Espírito. 9 dons, 5 ministérios, 8 operações. O forte do livro, além de entendermos o básico na realidade da pessoa do Espírito Santo, é o mapeamento dos seus dons. Todo mundo, ao ler o livro, vai descobrir qual é o seu chamado e qual é de fato os seus dons. Isso não é difícil, a Bíblia nos mostra isso. Por exemplo, o apóstolo Paulo separou os 9 dons em 3 categorias. Cada categoria, 3 dons. Primeira categoria, dons da fé, dons de revelação, a segunda categoria, e dons de elocução. Fé, revelação e elocução. Cada categoria, 3 dons. Vamos saber qual é o seu dom. Rapidinho. Primeira categoria, dons da fé. Aí vem dons de cura, dons de poder. Aí vem o dom da fé, dom de cura e dons de operação de milagres. Fé, cura e milagres. Obviamente, esses dons operam muito mais evidente em um dos 5 ministérios, que é o de evangelista. Então tem gente que pensa assim, como que eu vou saber qual é o meu dom? Dons é uma manifestação automática do chamado. Não é o dom que você tem que saber qual que é o chamado. O seu chamado automaticamente possui um dom. Se Deus te chamou para evangelista, automaticamente Ele dá as armas dessa armadura. Você não vai ganhar a sua armadura. Então não é o dom que você precisa identificar, é um dos 5 ministérios ou ministério: apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Todos esses 5 ministérios possuem os seus dons. Então você tem a segunda categoria, que são os dons de revelação. Tem gente que pensa que revelação é um dom. Revelação não é um dom. Para ter revelação, tem que ter um dos dons no meio de 2. Por exemplo, te explico. Dentro dos, e não é o dom, é os dons de revelação, dons no plural de revelação, você tem discernimento de espírito, palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. Agora, entre a palavra de conhecimento e a palavra de sabedoria, qual é o dom? Discernimento de espírito. O dom que organiza os dons de revelação é o do discernimento. A pessoa só terá dons de revelação através do dom do discernimento. Só o dom do discernimento vai dizer o que é uma profecia. Só os dons do discernimento vai dizer o que é uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, não é verdade? Por isso que temos aí o dom do discernimento. A terceira e última categoria, que Paulo também nos ensina para identificarmos nossos dons, é a categoria de elocução. Os irmãos percebem que é uma categoria relacionada à fala. Aí você tem profecia, falar em línguas e interpretação de línguas. Qual desses 9 é o seu dom? Pelo que Paulo diz, no mínimo um desses é o seu dom. Não existe crente sem dom. Existe crente que não sabe qual é o seu dom. Esse livro vai ser essencial para você e para a sua vida. Amém? O segundo livro que eu quero indicar a você, esse livro aqui foi muito difícil escrever. Gente, não foi fácil escrever esse livro. E lhe conto por quê.
Esse foi o primeiro livro que eu escrevi e um dos últimos a serem lançados. O tema é pesado. Em 2007 eu recebi uma visita na minha casa. Estava chovendo muito, de madrugada, meu filho muito novinho, e eu recebi uma visita. Era 3 horas da manhã. Desci para pegar um copo com água, meu filho querendo beber água. Quando eu fui subir a escada, havia uma criança, aparentando aí uns 4 a 5 anos de idade, na sala da minha casa. Ô gente, de madrugada, chuva, criança, só faltou cantar: o Fred vai te pegar. Vocês lembram? Sempre tinha uma criança, era ou não era? Falei, meu Deus, será que eu estou acordado? É hora do espanto, é hora do pesadelo? A criança passou na minha frente, olhou para mim e fez assim, ó. Falei, estou falando nada. Eu estou quase igual o Chaves aqui. Aí a criança chegou no quarto, estava minha esposa dormindo, meu filho, e ela disse assim: se a volta de Jesus fosse hoje, eles iriam e você ficaria. Agora eu vou dizer igual Paulo: não sei se no corpo ou fora do corpo, Deus sabe. Eu não sabia se eu estava acordado ou dormindo, só sei que o caldo ia engrossar. O calibre era grosso. Foi até quase 6 horas da manhã de muito confronto. Naquele mesmo dia, na época eu era discipulado diretamente pelo pastor Eibe, depois me tornei discípulo do pastor Luciano, porque o pastor Luciano queria ser discípulo do Eibe, e o Eibe não queria mais pegar discípulo. Falei, então faz assim, pastor, eu fico discípulo do Luciano. Fui eu que apresentei o Eibe para o Luciano, e o Luciano fica discípulo do senhor. Eu acho que eu saí ganhando, quer dizer, empatou, né? Na realidade eu tenho 2 pais. Não fique com inveja, eu senti, você tem uma mãe maravilhosa aqui também, viu? E aí, nesse período, eu queria escrever todos os dados de confrontos. Não foi fácil, irmãos. O título do livro já sugere o que você vai ouvir. Havia muitas coisas na minha vida que eu estava fazendo errado. Comecei muito cedo no ministério. Com 20 e poucos anos eu já tinha programa na televisão em rede nacional. Aqui na cidade pegava o programa de televisão. Milagres, cruzadas e tantas coisas. E aqui está o livro: Arrependimento Profundo e Eficaz. Bom, cuidado, você vai chorar umas 3 semanas. Se você não chorar, pode devolver o livro. Eu não devolvo o dinheiro, mas o livro eu aceito de volta. Vai ser. Alguém aqui já leu esse livro? Alguém já teve a oportunidade de ler? Temos aqui um pastor. Se você não leu, você precisa ler. Agora veja bem, eu tinha que terminar esse livro, que é um confronto do início ao fim, com a graça. Eu sou um pregador da graça. Eu sou um fruto da pura graça do Senhor. Eu costumo dizer que tudo que tem de bom em mim foi a graça. O que tem de ruim sou eu mesmo. Tudo que tem de bom é a graça. Eu, até os 19 anos, eu não sabia ler e escrever. Fiz 2 faculdades, me tornei professor, também reitor da Universidade Sabedoria e Graça. Escrevi 18 livros. A graça de Deus, irmãos, é a graça de Deus. Esse livro vai falar profundamente na sua vida. Você não pode deixar de ler esse livro. E aí nós temos a continuação. Por quê? Eu conto um pedaço, mas eu tinha que terminar com a graça, ia ficar muito grande. Esse livro está entre os livros mais vendidos no Brasil. Incrível Graça. O nome disso é graça. Graças a Deus, as pessoas que estão lendo esse livro estão entendendo o favor imerecido do Senhor. Quando teve o Zadok aqui em João Pessoa, eu preguei sobre o tema e até hoje eu recebo muitas mensagens. Falei sobre o dom da justiça, é um dos capítulos que possui aqui nesse livro. E no início, eu não vou falar tanto, que eu vou pregar sobre o tema hoje. Eu começo a contar um pouco do meu testemunho, na verdade um testemunho. A história é tão triste que eu contei para o carroceiro e o cavalo chorou. Mas, se você for adquirir
primeiro leia o livro Arrependimento Profundo e Eficaz, depois leia o livro Incrível Graça. É o morde e o assopra. É a ferida e o mel, tá bom? Mas leia, por favor. Tem gente que compra porque quer abençoar o pastor. Eu acho isso lindo. Mais lindo ainda é se você ler. Pastor, eu comprei todos os seus livros, eu volto lá o ano que vem, não li ainda. Eu fico tão triste. Então, a coisa mais linda, pastor, eu li. Então, é isso que importa para nós. Os outros 3 livros que eu quero te indicar. Com 23 anos eu preguei pela primeira vez internacionalmente. Fui convidado para pregar em Portugal. Preguei numa cidade pequena chamada Peniche, beira-mar, coisa mais linda, igual aqui, bem mais frio. E aí, estou andando pelas ruas de Peniche, um pequeno vilarejo. De repente eu vejo um português queimando livro. Ah não, gente, não queima livro perto de mim. Eu sou apaixonado por livro. Eu cheguei no português e falei: o que você está fazendo? Ele falou: não vejo, estou a queimar. Estou vendo? Então por que pergunta? Eu falei assim: não, lá no Brasil, quando a gente diz o quê, a gente está querendo dizer por quê. Então diga por quê e não o quê. Eu falei: português grosso. Ele falou: por que preocupa? Eu olhei para ele e falei assim: você está queimando o livro. Sim, livro velho, não sei o quê. Eu falei: não, deixa eu ver esse livro. Quando eu vi, era um livro grande, de capa dura, de 1400, uma Bíblia Vulgata, a metade latim, a metade português, está lá em casa, guardadinho. Falei: rapaz do céu, não queima essa Bíblia, é uma Vulgata. É bom? Isso é muito bom. 10 euros. Falei: mas você ia queimar 10 euros ou fogo ou 10 euros. Tirei 10 euros e comprei o livro. De repente ele pegou outro e foi queimar, um pequeno de capa dura. Falei: não, deixa eu ver. Peguei, olhei: meu Deus, esse livro é muito bom. É bom? Falei: muito. Ele falou: 20. Gente, esse outro livro foi o primeiro livro que eu li. Foi uma coisa de Deus, para entender a paternidade e a graça de Deus. Foi onde eu tive uma revelação profunda da graça. O livro é de 1850, de Charles Spurgeon. Não tem no Brasil. Aí eu falei: um dia, se Deus me der a graça, eu vou lançar esse livro em português. Lançamos no ano passado, ou não sei, no início desse ano. O título do livro diz tudo: Graça para o Culpado. Aqui é profundo, irmãos. Para quem sabe a história de Charles Spurgeon. Daí eu tive total entendimento que Deus é muito mais do que poderoso Deus. Ele é um Pai amoroso. É muito poderoso esse livro, tá bom? O outro livro que eu vou te indicar é o menos vendido de todos. Por que ele é o menos vendido? Quando eu escrevi esse livro, foi o que eu mais estudei. Fiz o intensivo na hebraica, fiz linguística, mais de 50 livros estudando para escrever esse livro. Falei para minha esposa: vai ser o mais vendido. É o menos vendido. E alguém perguntou: então por que o senhor leva-se ao menos vendido? Porque esse livro é para quem ama a volta de Jesus. Olha o título do livro: O Ladrão da Noite. Contagem regressiva para o arrebatamento. Eu ia pregar uma mensagem hoje, vou pregar amanhã. A última grande onda de poder. Essa mensagem eu falo da última onda que vai varrer o globo, o maior avivamento que a terra já viveu, e o maior nível e grandioso de colheita. Essa é a mensagem do ano que eu estou pregando. Vou pregar nos 5 Zadocs essa mensagem, a última onda de poder. E Deus, eu ia pregar ela hoje, eu fiquei insistindo com Deus: deixa eu pregar, deixa. Não, prega amanhã. E essa mensagem eu falo que esse último avivamento é o que vai trazer Jesus de volta. Ao final dele teremos uma grande surpresa. Mas esse livro aqui, irmãos, eu estive em Antuérpia, na Bélgica, fazendo um simpósio com mais de 10 pregadores.
Cada pregador tinha 3 horas para expor a sua tese. E aqui está toda a minha tese. Contagem regressiva para o arrebatamento. Esse é para quem gostaria de se aprofundar muito mais sobre os assuntos do final dos tempos. É maravilhoso. Eu digo que é o menos vendido, porque você não vê livro assim nas livrarias e poucas pessoas se interessam pelo tema. Eu deixei esse por último porque é o mais cascudo. É o único livro que não é da nossa editora. A editora Batista, a Igreja Batista Brasileira em todo o Brasil, me pediu um tema, uma tese de batalha espiritual. Cansados de tanta meninice, eles falaram: pastor, faz uma tese para a gente pôr no portal. Eu fiz uma tese, só que deu 200 páginas. Você fala: pastor, como é que a gente vai pôr 200 páginas no site? Podemos fazer um livro? Eu falei: pode, só pagar os royalties. E aí a editora lançou esse livro. Esse livro, gente, é proibido para menores de 15 anos. Apesar que a galera hoje, tu que assistindo Lúcifer, Sabrina, na Netflix, o que é um livro desse, né? Mas olha o título do livro: A Importância da Libertação, Trajetória e Queda de Lúcifer. O título: Anjo Caído. Esse livro é um conteúdo de batalha espiritual hard, no mais alto nível. Ele é tanto para os irmãos aprenderem a batalhar, quanto para libertadores, irmãos que têm ofício no ministério de libertação. Aqui eu abordo tudo que é tema que você pode imaginar, desde Gênesis 6, a história lá dos Néfilins, desde projeção astral, os 3 tipos de satanismo, paralisia do sono, batalha espiritual no subconsciente, tudo que a Bíblia fala sobre o tema, nós temos aqui nesse livro. Vai ser muito bom e muito abençoado para você. Só quero dar um conselho: leia de dia, tá bom? Deixa eu te contar uma história. Quando eu estava escrevendo esse livro, esse aqui, ó, eu escrevo no hotel, eu escrevo no avião. No avião é tenso de escrever um livro desse, né? Começa a balançar, você já imagina, o diabo quer me matar, desgraçado. Mas eu estava escrevendo no hotel e começou a me dar sono, e fui deitar. O Espírito Santo falou assim: não durma. What? Voltei a escrever, começou a dar sono, vou dormir. Não durma. Falei: gente, o que está acontecendo? Daqui um pouco eu não aguentei, deitei e dormi. Não sei se no corpo ou fora do corpo, Deus sabe. Eu estava deitado de lado, de repente eu abro o olho, tinha alguém assim para mim. Eu tomei aquele susto, fiquei paralisado. Só perguntei: quem é você? Ele falou: sou Satã. Nunca Satanás vai se apresentar como Lúcifer. Ele não é mais, e ele nem está proibido de se apresentar assim. E esse nem é o seu nome. Lúcifer é o significado do seu nome. O seu nome está em Isaías, capítulo 14, versículo 12, estrela da manhã. Só que estrela da manhã é o significado do nome, a brilhante estrela da manhã. O nome é Eiléu, que significa a brilhante estrela da manhã. Eiléu significa o portador de luz, da onde tirou o termo Lúcifer. Lúcifer é tipo chamar alguém de pastor. Ô pastor, é só o título. Esse dia foi tenso, gente. Não foi fácil. E aí foi aqui no Zadok, aqui em João Pessoa. Não dormi, acordei, liguei a luz do banheiro, liguei a televisão para ficar falando sozinho. Mandei um WhatsApp pro Lu. Falei: cara do céu, aconteceu um negócio aqui. E o Luciano, muito gaiato, falou assim: velho, você está lendo para mim um mundo tenebroso ou o que está acontecendo? Falei: não, cara, tive uma batalha espiritual aqui muito louca. Ele falou: vem aqui para a gente orar. Irmãos, quem disse que alguém dormia? Então assim, para quem sabe o que é batalha espiritual e tem visão aberta ou audição espiritual aberta, sabe do que eu estou falando. O livro é muito forte nessa área. Ele é tão forte que o presidente da Igreja Batista pediu para cada final de capítulo ele fazer uma oração. Então assim, o livro não tem só oração no início, ele tem uma oração a cada final de capítulo. É tenso, gente, não é fácil escrever sobre o capeta, nem não é bom, né?
Então falei para você de 5 livros. Eu tenho também um pendrive com 31 mensagens somente como gerar, como produzir o último avivamento. A igreja não gera avivamento, ela espera pelo avivamento. As 31 mensagens são sobre avivamento já. Eu ia pregar uma delas hoje, mas vou pregar amanhã. Se eu trouxesse 30 DVD, na época, a Netflix quebrou os DVDs, né? Se eu trouxesse 30 DVDs, um pacotão, R$10 cada, são 30 mensagens por R$50 num pendrive de 8 gigas. Bom, eu sempre gosto de fazer uma promoção dos livros. Cada livro é 30, menos esse livro Anjo Caído, que não é da nossa editora, que é 35, e o livro Incrível Graça, que é de capa dura, é 40. Todos os outros 4 é 30. Se você fosse levar de forma avulsa, seria R$190. Nós temos uma promoção para quem levar os 6 livros, 6 livros, por R$160. Bênção de Deus para a sua vida e para a minha. Mas se você levar o pendrive e os 6 livros, você pode fazer em R$200 e parcelar aí no cartão de crédito em até 3 vezes, Magazine Luiza, Casas Bahia. Eu quero ofertar um livro. Eu gosto de dar esse livro, Graça para o Culpado, de Charles Spurgeon. Né? Quem aqui é convertido há menos de um ano? Perguntar isso na igreja evangelística é um tiro no pé, não é não? Quem está hoje pela primeira vez numa igreja evangélica e não é evangélico, está visitando? Essa pergunta é boa. Olha ali, tem uma menina ali, gente. Vem aqui, minha filha, deixa eu te dar isso. Se você quer que alguém te... Vem aqui pegar na minha mão um presente. Alguém me ajuda aqui? Dá ela ali, por gentileza. Muito obrigado. Glória a Deus. Vamos falar sobre o poder que vem da fraqueza. Isso é um dos capítulos do livro Incrível Graça. 2 de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Vamos juntos. Considerando, pois, ser necessário que eu vos exponha minhas glórias, embora não me seja vantajoso orgulhar-me, passarei as visões e revelações da parte do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não entendo exatamente, Deus o sabe. Mas sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis, as quais não é concedido ao homem comentar. Nesse homem me orgulharei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas próprias fraquezas. Ainda que eu decidisse gloriar-me, não seria de fato insensato, porque estaria narrando verdades. Contudo, evito falar sobre isso para que ninguém pense a meu respeito, mais do que seja capaz de observar em minha vida ou de mim pode ouvir. E para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza da revelação, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Por 3 vezes roguei ao Senhor que se removesse de mim. Entretanto, ele me declarou: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse em mim. Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Porquanto, quando estou fraco, eu sou forte. Senhor, Espírito Santo, qualquer pregador, por mais estudado que seja, ele é incapaz de pregar. Pregar não é um ofício da retórica. Palestrar, sim,
mas pregar precisa da tua graça. Me conceda aqui hoje, para tocar o coração dessa igreja, em nome de Jesus. Amados irmãos, vamos olhar a vida do apóstolo Paulo aqui nessas linhas e entender algo extremamente profundo. Veja bem, de acordo com o que nós lemos aqui, Paulo tinha um problema muito sério, nós não sabemos ao certo qual, mas esse problema era chamado por Paulo de mensageiro de Satanás e o perseguia por onde ele ia. Observe o seguinte, o termo espinho da carne é metáfora, o termo mensageiro de Satanás é literal. Paulo não diz um espinho na carne, ele diz um mensageiro de Satanás, a saber, um espinho na carne, ou um espinho na carne, a saber, no artigo definido, mensageiro de Satanás. Ou seja, o famoso espinho na carne que Paulo menciona é ser perseguido, atormentado por um mensageiro de Satanás que ele usa de forma metafórica. Esse cara aí, esse indivíduo aí é um espinho na minha carne. É como você falar assim, se fulano, ciclano, beltrano, isso é um espinho na minha carne. É isso que ele está querendo dizer. A Bíblia também nos relata nesses textos que todos os lugares onde Paulo chegava, lá estava esse mensageiro de Satanás. Isso estava tirando a paz de Paulo. Ele chamava esse mensageiro de Satanás de espinho na carne. E a Bíblia também nos mostra nos textos que nós lemos que Paulo chegou a ponto de orar desesperadamente por 3 vezes para que Deus o desviasse desse espinho na carne. Veja o que Deus fala, depois que Paulo ora por 3 vezes angustiadamente sobre esse mensageiro de Satanás que o perseguia em todos os lugares aonde ia. Paulo usa o termo, ele me esbofeteava na face. É como se jogasse na cara de Paulo alguma coisa que ele não queria reviver, ou não queria lembrar. Nós não sabemos ao certo o que ele falava, ou como era essa perseguição desse mensageiro de Satanás, vulgo espinho na carne. Mas ele, tão desesperadamente, ele fala, Senhor, por 3 vezes, afasta de mim, desvie de mim esse espinho. Como que Deus reage à dor de Paulo? Paulo, a minha graça te basta. E o que significa o termo a minha graça te basta? Literalmente, ela é tudo que você precisa. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo dias em que a pregação da graça está em evidência. Porém, tome cuidado, não de fato como ela é. Hoje, qualquer coisa que fazemos, jogamos na conta da graça. Está em adultério, conta da graça. Prostituição, conta da graça. Todos os pecados hoje estão sendo desculpados porque estamos na conta da graça. Vou divorciar sem nenhum motivo bíblico, porque tem motivo bíblico para divorciar, conta da graça. Mas quando eu leio a Bíblia Sagrada sobre a graça de Deus, em Romanos capítulo 6, versículo 12, diz que o pecado não os dominará mais, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Eu percebo que graça não é pecar mais, é pecar menos. Romanos capítulo 6, versículo 1, o que diremos, pois, vivermos no pecado para que a graça superabunde? De modo nenhum. Como viveremos para o pecado, nós que já morremos para ele? O apóstolo Paulo começa a desconstruir a ideia de que se eu estou na graça, eu posso fazer qualquer coisa e Deus vai perdoar. Nós temos algumas entropias dentro da teologia bíblica. Uma delas, a graça que se prega hoje é mais parecida com a lei, pois ela justifica pecados e não pecadores. A lei era assim, a lei não lidava com o pecador, ela lidava com o pecado. Você lembra? Tinha que trazer um cordeiro de 1 ano de idade, Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 1, e o sumo sacerdote examinava o cordeiro para ver se esse cordeiro era perfeito. Ele nem olhava para a cara de quem trouxe o cordeiro, era o cordeiro que tinha que ser perfeito. Ou seja, se tratava pecado, lei trata pecado, graça trata pecador, graça é pessoal.
E a graça que vemos hoje, ela lida com pecados, ela começa a justificar pecados, mas ela não tem transformado o pecador. Graça que não muda é graça que não salva. É impossível ser tocado pela graça e não mudar. A graça é um novo estilo de vida, meus irmãos. Mas um outro ponto que eu quero abordar com você nessa primeira linha do texto é se de fato para essa geração que nós vivemos a graça tem sido suficiente. Porque parte da igreja tem colocado na graça mais algumas coisas. Por exemplo, é graça mais obras da lei, graça mais um sabonete, graça mais uma rudinha, graça mais uma marreta, graça mais uma novena, graça mais isso. Veja, a graça não é mais suficiente para nós. O fato de termos Jesus na igreja já não é mais tão atrativo. Tem que ter Jesus mais alguma coisa, irmãos. Vamos fazer isso para atrair. Veja que é graça mais alguma coisa. Devemos perguntar aos nossos corações se a graça nos é suficiente, se Jesus é suficiente. Porque quando eu leio aqui, o Senhor Jesus olha para Paulo e diz: Paulo, você está com dores. Paulo, você está sofrendo. Mas aprenda, a graça é tudo o que você precisa. Entendeu o que eu disse? Ninguém precisa de mais nada se esse tem a graça. Diga amém. Agora preste atenção, uma das coisas muito importantes, como eu já mencionei, cuidado como você aborda a graça. A graça é muito bom, né, gente? Mas entenda, a doutrina do amor de Deus não é a única doutrina importante da Bíblia. Ela é uma das doutrinas importantes. Um atributo de Deus não é mais importante que outro atributo de Deus. O amor de Deus não é mais importante que o juízo e justiça de Deus. Entendeu o que eu disse? Deus não pode ser mais uma coisa e menos outra coisa, senão ele não seria justo. Nós não podemos pegar a doutrina do amor e da graça e colocá-la como se ela fosse a única doutrina importante numa comunidade. Literalmente, muitos aqui entendem nesse texto que Jesus estaria dando licença a Paulo por algum tipo de pecado que ele tinha. Paulo, não se preocupe com a sua fraqueza, a minha graça te basta. Esses dias eu vi um pastor pregando. Eu costumo dizer que a gente não debate pessoas, a gente debate ideias. E esse pastor disse assim: irmãos, aqui eu não lido com pecado, porque aonde tem muito pecado tem muita graça. Aonde abunda o pecado, superabundou a graça. Então deixa o povo pecar e sempre vai ter graça manifestada. Irmão, esse é o mais leve que a gente ouve por aí. É desse jeito. Em primeiro lugar, tem pessoas que pegam esse texto, é um dos textos para uma má interpretação da Bíblia, e usam dizendo, ou interpretando como se Deus estivesse dizendo: Paulo, não ligue para o seu pecado, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Bom, eu posso lhe dizer, sem medo de errar, não mesmo. Quando o Senhor Jesus disse a Paulo: Paulo, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, ele não está fazendo uma apologia a um tipo de pecado que você possui e que você não consegue vencer. Tem muitas pessoas que já perderam o ânimo, e eu quero que você entenda uma coisa: o que uma geração tolera, a outra abraça. Essa geração está tolerando o pecado. Se não tomarmos cuidado, a próxima vai abraçá-lo. Observe o seguinte: temos que ir um pouquinho mais profundo nesse texto para entender o que Jesus quis dizer com as palavras: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Bom, primeiro, de fato, nós estamos lendo aqui que existe o poder,
E esse poder nasce da pior parte da sua vida. Todo avivamento nasce no momento de maior dor de uma nação, de uma pessoa e até mesmo de uma igreja. A fraqueza é o ninho aonde se desenvolve o poder. Um dos motivos, a dor mata o ego, silencia a carne. É como uma pessoa surda. Você já parou para pensar que o surdo, ele ouve mais do que a gente? Só que ele ouve coisas que a gente não ouve. Ele ouve zumbidos. Ele ouve bem de longe latidos. Ele ouve coisas que a gente... Por exemplo, quando você está com o seu travesseiro e o seu ouvido deitado no seu travesseiro e há um silêncio, aquele silêncio zumbizioso, você já ouviu as batidas do seu coração? Quem já teve essa experiência? Você já chegou ao ponto de acordar pensando que tem gente andando dentro da sua casa e era a batida do seu coração? Quantas pessoas têm essa experiência? Ou só eu que sou doido? Essa noite havia um silêncio tão grande. Uma dessas noites eu estou deitado e começo tum, tum. Falei, meu Deus, tem gente em casa. Não tinha ninguém. Era eu ouvindo o meu eu interno. Todo o meu corpo trabalhando. Bom quando é as batidas, outros ruídos não são bons. O silêncio na hora certa é a resposta a todas as perguntas. A dor, ela cala a carne. Por isso que você está mais sucessivo à voz de Deus. A dor, ela mata o ego. Ela humilha o Adão. Qualquer dor, qualquer fraqueza, toda pessoa que se aproxima de Deus em meio à dor, ela vai viver os melhores momentos da sua vida em termos de poder. Observe o seguinte: quando o Senhor Jesus diz a Paulo, Paulo, não se preocupe com a sua dor, já vamos falar dessa dor, a minha graça te basta, pois o meu poder, observe o termo, irmãos, o meu poder nasce, se desenvolve a partir dessa fraqueza. Literalmente nós estamos lendo aqui o Senhor Jesus dizendo, Paulo, há um ninho aonde eu ponho o poder para chocar, e esse ninho se chama fraqueza. Agora, devemos interpretar aqui o que é a palavra fraqueza. Se a palavra fraqueza não é pecado, e não é, porque a palavra fraqueza no grego é hamartia, que significa errar o alvo, ou que vem do estudo hamartia, é hamartia, ou do estudo hamartiologia. Literalmente você começa a perceber que não temos essa palavra aqui no termo fraqueza. E não é a primeira vez que Paulo usa o termo, e nenhuma das vezes a Bíblia está ligando a palavra fraqueza à fraqueza moral, desvio de caráter ou etc. Que palavra que nós temos aqui? Em primeiro lugar, a palavra poder que temos aqui, ela tem duas vertentes. Primeiro do grego mais antigo e do grego mais moderno. Uma é dunamis, da onde vem a nossa palavra dinamite. E a outra é energemata, de onde vem a nossa palavra energia. Eu gosto mais da primeira palavra, energemata, do grego efraimê. A energia, dunamis vem depois. Agora observa o seguinte, quando o Senhor diz, o meu poder, a minha energia, que é um produto de Deus para nós, cresce mediante a sua fraqueza, é o mesmo poder de Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. É o mesmo poder que os discípulos receberam para poder curar enfermos e expulsar demônios. É o mesmo poder de toda a Bíblia em Atos. O poder que se desenvolve em meio à fraqueza é de fato o poder para fazer coisas que não somos capazes de fazer por nós mesmos. Agora, a palavra fraqueza, também registrada em Romanos 8:26, pois o Espírito semelhantemente nos ajuda na fraqueza.
É a mesma palavra que temos aqui, que é claramente aonde o Espírito Santo está me ajudando, é aonde o poder está aperfeiçoando. Paulo fala mais sobre essa fraqueza no versículo 9. Ele diz assim, no verso 9, capítulo 12: de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas. Poderia Paulo se gloriar de ter um desvio de caráter, meus irmãos, como alguns estão pregando? Gente, se até Paulo, Deus falou, não se preocupe com suas fraquezas. Poderia Paulo se gloriar de ter algum vício? De ter algum desvio na sua conduta? Olha o que ele diz: de boa vontade me gloriarei nas fraquezas. E ele diz mais: para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Você viu? O Espírito Santo mora no seu espírito. O poder do Espírito mora na sua carne. O Espírito Santo te faz ser, o poder te faz ter. O Espírito veio no exato momento que você se converteu e nunca mais foi embora. O poder vem do alto e esse pode se perder. Derramarei do meu Espírito sobre a carne. Aleluia. Qual é a fraqueza então, pastor? Bom, a palavra grega que nós temos para fraqueza aqui é a mesma palavra de Romanos 8:26. A palavra é astaneia ou astenesi. E essa palavra tem 3 significados, como o nosso português. Você tem o significado primário, de fato este, e você tem os derivados. Quem sabe pode também ser isso. Uma palavra pode ser muitas coisas, depende do seu contexto. Então, por exemplo, quando o Senhor Jesus usa o termo poder que emerge, que sai da fraqueza e que mora na fraqueza, a palavra fraqueza mencionada aqui, ela é uma dessas 3 palavras que eu vou falar para você. Também podemos refletir sobre isso e analisar que, possivelmente, o mensageiro de Satanás, que não é a fraqueza, é isso que você precisa entender. O mensageiro de Satanás o acusava por causa da fraqueza. O mensageiro de Satanás não é a fraqueza. Ele tirava proveito da fraqueza. Daí Paulo usa o termo jogar na cara, esbofetear na cara. Você tem essa fraqueza. A primeira palavra que eu encontro para o significado de astanese, e observa aqui, nenhuma delas tem a ver com desvio de caráter ou pecado. Mas aqui vai o que possivelmente é a fraqueza de Paulo. Primeira palavra, falta de força física. Segunda palavra, debilidade natural do corpo. Terceira palavra, falta de capacidade requerida para algo. Falta de capacidade. Primeira palavra, falta de força física. Quando o Senhor diz, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, será que Paulo estaria dizendo que ele era uma pessoa que já se sentia fraco, fisicamente falando? Em dias atuais, 75% da população global tem uma dessas 3 fobias, dores, problemas psicossomáticos, depressão, síndrome do pânico ou ataque de ansiedade. Uma desses três problemas psicossomáticos, 75% da população possui. Depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro, síndrome do pânico é o medo dos dois. Em um mundo tão almático, nós constantemente encontramos pessoas que estão fracas fisicamente, pessoas que não estão querendo mais, como nós encontramos Elias. Eu preguei uma série de mensagens na nossa comunidade sobre suicídio. Falei sobre suicídio de pastores, em uma delas sobre o burnout de Elias. Elias literalmente diz, não quero mais ministério.
Elias está na caverna quando deveria estar na batalha. Sansão está na batalha quando deveria estar na caverna. E agora você vê todas as características de estar queimado emocionalmente, que é a falta de força na vida de Elias. Você que está aqui me assistindo, você se sente fraco? Você acha que você não é capaz de desempenhar alguma coisa na obra de Deus porque você é fraco emocionalmente? Muitas pessoas que têm depressão não têm depressão porque são fracas, mas sim porque tentaram ser fortes por tempo demais. Você é chorão. As pessoas falam que você tem uma fraqueza muito grande. Você é emotivo. Que é muito diferente ser murmurador. Normalmente as pessoas emotivas são menos mimizentas do que as ruins de coração. As ruins de coração são as que murmuram mais. As emotivas põem para fora. Será que Paulo tinha algum problema no seu físico, na sua alma, no seu interior? Nós não sabemos. Está aqui o termo. Pode ser. E qual é o problema se era? Qual é o problema se você chora ao pé da cruz? Irmão, deixa eu te falar uma coisa. O Facebook não te ajuda em nada. Muito pelo contrário, ele amanhece o dia pondo o diabo no coro das pessoas. No que você está pensando? Você tem que falar: Satanás, não é de sua conta. Demônio. Esses dias uma irmã da nossa igreja escreveu no Facebook: Senhor, no Face, Senhor, no Face, Senhor, fala comigo. What? Quê? Como assim? No Face? Aí, irmão, eu sou muito tendencioso, eu sou instigador, sou provocador. Professor gosta de provocar. Eu fui lá embaixo e falei assim: serva minha, a pessoa escreve: Senhor, fala comigo. Eu fui lá embaixo e escrevi. Você não viu esse cara esses dias? Ele montou um boneco de fantasma vestido da morte, pôs um olho assim tudo vermelho e vestiu um drone. Você imagina? Até você imaginar que aquilo é um drone, você está vendo aquilo em cima de você assim, ó, e o cara está controlando o drone. Eu estou falando para você, o brasileiro tem que mandar o cérebro dele para a NASA, para estudar o que tem lá dentro. Eu digo que brasileiro é inteligente igual o japonês, gente, só que para fazer coisa errada. É o mesmo nível de inteligência. Não tem cabimento. Hoje no trânsito pegamos um irmão: me ajude a casar, compre jujuba de mim, eu vou casar e não tem dinheiro. Rapaz, o brasileiro é muito criativo. Eu escrevi lá embaixo, falei: serva, vai orar. Eu não tenho Facebook. Assinado o Senhor. A irmã mandou embaixo assim uma cara de braço, assim, e eu, como sou terrível, pus assim. Irmão, aprenda uma coisa: a sua dor não tem voz. Dor não foi feita para ser falada. Dor foi feita para calar a alma. Dor foi feita para calar a carne. Então se cale. Porque é no meio da dor. Eu sei que ninguém quer passar por dor. Presta atenção. A Bíblia Sagrada é entendida de 3 maneiras e feita de 10 doutrinas. As 3 maneiras é teologia, nós temos dentro da teologia 10 doutrinas. Então nós temos literal, tipológico e simbólico. Na tipologia bíblica, o Egito tipifica o mundo, o deserto trajetória, Canaã nosso destino. De acordo com a tipologia bíblica, você saiu do Egito, está no deserto indo para Canaã. Se você não gosta do deserto, só tem 2 alternativas:
voltar para o Egito ou morrer e ir para o céu. Deserto você não mora, você passa. Deus levou o povo de Israel para o deserto para ouvir a Deus. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ouvir a Deus. Filipe foi levado pelo deserto para ser cheio do Espírito. Deserto é lugar de cair pão. Deserto é lugar de avivamento. Deserto é lugar de água sair da rocha. Não murmure do deserto. Todo avivamento vem quando aprendemos a nos calar em meio à dor. Não existe respostas na dor. Jó fez uma pergunta a Deus. Por quê? Deus falou, me responda 72, eu te respondo a sua. Onde você estava quando eu fiz isso? Onde você estava isso? Onde você estava? Onde você estava? Deus responde a pergunta de Jó com 72 perguntas. Sabe por que Jó entendeu? Tá bom, Senhor, não falo mais nada. Agora aprenda uma coisa. A falta de força física. Aqui no final do texto nós aprendemos o termo que Paulo usou. Quando estou fraco, aí estou forte. Você precisa entender isso. Nós somos tripartidos. Espírito, alma e corpo. O corpo é inimigo do espírito. E a alma é o troféu dos dois. Sabe, a sua carne fala muito, a sua carne grita alto, a sua carne se manifesta. O Adão é miserável, esse corintiano. Então sabe o que Deus faz? Eu não estou dizendo que Deus leva você a ter perdas e dores para isso, não. Ele apenas olha para nós e diz, aprenda a me ouvir no silêncio, no deserto. Por isso que todo avivamento nasce da dor de cada um. Todos os 90% dos avivalistas teve os seus momentos de depressão. Depressão de Spurgeon, depressão de Evan Roberts, depressão de Jonathan Edwards, depressão de David Brenner, depressão de John Wesley. Está lá em suas biografias. Depressão de Charles Finney. Não é que era depressão. Eles extraíram da sua dor. Deus gerou uma grande transformação. Sabe por quê? Porque Deus gosta de ver, não. Simplesmente porque todo momento que a carne se cala, se ouve a voz do Espírito. A nossa carne é barulhenta, é igual trânsito. Quem não quer ir para uma roça para não ficar ouvindo barulho de trânsito? Gases, estufa, respirar ar puro. O seu espírito é a voz. Ouvir e estar em silêncio é não respirar o ar poluído. Deus é um Deus silencioso, gente. Agora vai mais. Você tem problemas emocionais? Deus tem um negócio com a dor das pessoas. Nunca fale de alguém que está sentindo dor. Deus tem um negócio com a dor das pessoas. Vai para a Bíblia, você vai ver. Ele é pai de órfãos, marido das viúvas. Ele é senhor dos sofridos. E a Bíblia diz que ele é vingador dos sofredores. Deus tem um negócio com a sua lágrima. O salmista descobriu isso. O Senhor não despreza o meu quebrantamento. Deus só pode usar um homem grandemente depois de quebrantá-lo grandemente. Satanás nos exalta para nos abater depois. Deus nos abate para nos exaltar depois. Segunda palavra, debilidades naturais do corpo. O que isso significa? Problema físico. Será que Paulo tinha algum problema físico, senhores? Não sabemos.
Temos ali uma breve história, ideia de que Paulo foi cego por um tempo. Se ele continuou, nós não sabemos. É possível que Paulo tivesse problemas físicos, emocionais, não sei, ele sofreu naufrágio, ele apanhou, ele poderia estar muito ferido internamente, ou ele poderia ter problemas físicos, naturais, do corpo. Nós também não sabemos, a palavra está aqui, debilidades naturais do corpo. Tem gente que pensa porque ele fala feio, porque ele gagueja, Deus não pode usar ele. Porque ele não tem um braço, não tem uma perna, porque ele é diferente dos outros. Não sei se você sabe, o maior evangelista do mundo hoje, Nick Vujicic, ele não tem 2 braços e 2 pernas. Em sua última cruzada, ele deu 40 mil almas para Jesus. Ele é desse tamanhozinho. Quando eu comecei no ministério, eu era gago. Lá em casa, todo mundo é gago. O meu irmão, que assumiu a igreja em Campo Largo, em mês de julho, ele é muito gago. Ele é pastor da igreja agora lá. E ele arrumou um negócio com ele para destravar quando ele está pregando, ele gagueja. E no meio da mensagem, quando ele está pregando, e ele trava na gagueira, ele aprendeu um negócio para destravar. Ele está pregando, e ele trava, a igreja nem ri mais, porque acostumou. Mas os visitantes fica disfarçando. E aí, aí ele está pregando e trava e fala: olha só, irmãos, e pá, destrava na hora. Então ele sempre fala olha só e destrava. Mas o que é mais interessante é que ele casou com uma esposa também gaga. Se você vê os dois brigando, não sai nada, trava. Gente, gago não está com soluço, então não adianta jogar água, assustar. Nunca complete a frase de um gago. Eu era muito gago. Um dia chegou uma irmã na igreja, em Goiás, lá para os meus próximos 16 anos, pediu para o pastor mandar um obreiro lá na cidade de Palmeiras de Goiás, para orar na casa dela. Ele olhou para a irmã, tinha um coquezinho assim, não deu muita moral para a irmã, mandou o pior obreiro dele, eu. Só que eu era aquele gago introvertido, calado, porque tem gago que é igual que fala, o cara não sabe que é gago. Todo mundo sabe que ele quer gago, mas é igual o mudim, que fala muito. Já viu o mudim? Já viu não? E gago? Quer falar? Cara, tu é gago, velho, calma aí. Então eu era o gago quieto, o meu irmão é o gago que quer ficar falando. Fala, cara, calma, você é gago. Então fala devagar. Aí ele respira. Aí começa. Tem hora que dá uns 10 minutos para falar uma frase. Tenso. Você vê meu pai então? Terrível. Aí eu ficava quieto. Cheguei na cidade, gago, para orar na casa da irmã. A irmã falou: pai do seu irmão. Pai do seu irmão. Ó irmão, 6 horas vamos ter oração lá em casa. Tudo bem, amém. Ó, só descansa aqui no quarto, depois te acordo para tomar um lanche e ir para o culto. Oração. Tá bom. Descansei. Perto das 6, a irmã bateu na porta. Irmão, saí do quarto. Irmão, quando eu olho na garagem da mulher, tinha mais de 100 pessoas. Falei, mas que raio de oração é essa, meu Deus? Gente, e o gago, quando está nervoso, acabou a vida dele. Gente, eu voltei para o quarto, eu fui orar e não conseguia. Aí teve uma hora que eu falei: o senhor lê meus pensamentos. Eu não conseguia orar, tão nervoso que eu estava, e eu ia orar, eu gaguejava para mim mesmo, entendeu? E a irmã batendo na porta: irmão, calma aí. Gente, você ri porque não é com você. Que situação. Eu orei, falei: meu Deus, tem 3 situações que o gago não gagueja. 3. A primeira, todo mundo sabe, quando ele canta. A segunda você não sabia, quando ele decora. Tudo que gago decora, ele não gagueja. Por isso que muitos gagos pregam, que ele fica ali no sermão. Já falei para o meu irmão: fica no sermão, cara. Você quer sair do sermão, dá nisso. E a terceira, quando ele ora. Falei: já sei, vou cantar um hino. E vou fazer uma oração. E vou orar.
Ninguém vai falar mal de quem ora. Não gostei desse pastor, ele ora meia hora. Quem tem coragem de falar mal de um pastor que ora muito? Comecei o culto. Boa noite, irmãos. Pai do Senhor. Vamos cantar um hino? Vamos cantar um hino. Nós abrimos. Olha as assembleias enrustidas aí, pastor. Em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto. Vão se entregando, viu? Vão. Terminei de cantar, agora vamos orar. Comecei a orar. E estou orando, irmão. Oração de assembleiano e Deus e amor depois de meia hora. Glória a Deus já é goi. O aleluia vira lelô. Não é? Já viu não? Irmão, meia hora de oração o povo não estava aguentando mais. E lá o gago orando e até agora não tinha gaguejado. Daqui um pouco tinha uma mulher na minha frente. Ela começou a ter ânsia. Eu falei, só falta essa miserável vomitar agora. E eu orando, e ela... Daqui um pouco a mulher vomita no meu pé. Uma bola de câncer desse tamanho. Quando ela vomitou aquele câncer, eu dei um grito, meu Jesus! Fui curado na hora e ela também. Nunca mais gaguejei. Qual é a debilidade que você tem que te impede de fazer a obra de Deus? Deus não pediu a sua opinião sobre você. Deus não quer nem saber se você não sabe falar. A Bíblia nos ensina uma coisa, Deus nunca chamou pessoas capazes. Poucas pessoas na Bíblia Ele chamou. A maioria das pessoas estavam disponíveis. Deus não usa gente capaz, Deus usa gente disponível. Ele não mandou Davi matar Golias, Davi estava disponível. Ele não chamou Elias, Elias que disse, eu estou disponível, eis-me aqui. Deus não quer saber de você, sobre você. Deus não pediu sua opinião sobre você. Deus apenas está chamando quem? Mas Senhor, eu tenho dor. Quem? Não importa, eu não perguntei sobre você. Eu quero saber se você está disponível. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu não quero saber quem você é, quem você foi, se você tem um braço, duas pernas. Eu quero saber se você está disponível. Porque quanto mais fraqueza tivermos, mais carne morta temos. Deus precisa de ego morto. Fraqueza que não é pecado. Terceira palavra. Eu acredito que é essa. Falta de capacidade para o posto. Por que eu acredito que é essa? Pelo contexto. O que Paulo temia? Ele fala em todo o texto. Veja bem. Por que Paulo escreveu esse capítulo? Primeiro, ele estava tendo o seu apostolado questionado por todos. Eles diziam que ele não era capaz, porque ele tinha matado cristãos. Pensa o seguinte, você congregaria na igreja do camarada que matou a sua esposa e seus filhos? Não, você seria membro na mesma, pastor, eu amo Jesus, eu sei que tem que perdoar, mas eu também não vou ficar na mesma igreja. Hoje você tem até a escolha, mas na época só tinha um, meu irmão. Não tinha escolha. Agora pense mais, Paulo foi apóstolo contemporaneamente da família de Estevão. Ele foi apóstolo contemporaneamente de familiares, de irmãos que ele perseguiu, prendeu e matou. Olha, pensa, aqueles irmãos agora têm que conviver com Paulo. Pior, agora esse cara vira pastor deles. Paulo diz, aonde eu vou, um mensageiro de Satanás me esbofeteia. O contexto mostra que Paulo começou a se sentir incapaz de ser apóstolo. Por várias vezes nas suas cartas você vê Paulo brigando pelo seu posto de apóstolo. Olha o que Paulo fala aqui, verso 11.
tenho me tornado insensato. Vocês me constrangeram. Observe o seguinte, Paulo começa esse capítulo dizendo, eu fui no céu, eu fui arrebatado, eu vi coisas maravilhosas. Ele está dizendo que ele não queria contar vantagem seu testemunho, mas ele teve que contar que ele viu Jesus para o povo crer nele. Ele diz, vocês me obrigaram. E olha o que ele diz, eu deveria ser louvado, recomendado por vocês, porque eu não sou inferior aos superapóstolos. Viu? O problema de Paulo era que alguém jogava na cara dele que ele não era capaz do ministério. O termo que temos aqui, eu deveria ser recomendado, é o que o pastor Luciano fez aqui com a pastora, me recomendou. Paulo não era recomendado pela igreja, gente. Paulo, cara, velho, o Michael Jackson da Bíblia. O Moro é o cara mais popular no Brasil hoje. O Moro da Bíblia, o cara mais popular do Evangelho no Novo Testamento, não era recomendado. Tipo assim, não leva aquele cara não, matador de crente. O capítulo 12, temos a defesa de Paulo ao seu apostolado. E ele diz assim, porque o meu apostolado foi visto por vocês com sinais, prodígios e maravilhas. Viu, os irmãos? O capítulo inteiro é Paulo dizendo, eu não sou inferior a Pedro, não sou inferior a Tiago, não sou inferior a João, eu sei que eu persegui, e ele diz, em outros textos, por isso que eu sou o menor dos apóstolos, que eu persegui a igreja, mas o Senhor me disse, não se preocupe com essa sua dor. Gente, Paulo dormia e ouvia gritos de crianças, cristãos nas valas, nas arenas. Você assistiu o filme Apóstolo Paulo? Eu assisti. O filme é histórico, eu gosto de filme histórico, tem gente que não gosta, mas o final do filme é épico. Então assim, ó, se você não assistiu, vai spoiler, o problema é seu, depois está na Netflix, você assiste. Paulo passa o filme inteiro ouvindo e vendo flashes dos cristãos que ele perseguiu. Agora Paulo morre, você viu? Contei o final do filme, Paulo morreu. Paulo morre, e quando Paulo chega no céu, a primeira pessoa a quem ele é recebido é Estevão. Essa parte eu fiquei umas meia hora ali só chorando, porque Paulo passa o filme inteiro chorando a morte de Estevão. O segundo tipo é aquela multidão de crentes que ele ajudou a matar, perseguindo e prendendo. Vem abraçá-lo ele. Uma multidão, mas muitos. O terceiro tipo é uma multidão de crentes que ele ganhou. E lá em cima vem Jesus correndo para abraçar Paulo, termina o filme. É nesse contexto que Paulo usa o termo, o poder de Deus se aperfeiçoou nas minhas lembranças. O seu passado não determina o seu futuro. O seu futuro transformou o seu passado. Pare, irmão, pare. Deixe-me te dizer uma coisa. Ainda que o passado seja doloroso, o futuro é esperançoso. Aleluia. Aleluia. Agora preste atenção. O que acontece quando a graça basta? O Senhor está dizendo, se você está doente, o meu poder flui ainda de forma mais forte. Se você está triste, a sua história é triste, o meu poder vai fluir através disso. Deus tem um negócio em transformar cinzas em júbilos. Pega a Bíblia. Toda a história da Bíblia, os profetas quase todos nasceram de mães estéreis, mulheres estéreis. Se você pegar a genealogia de Jesus, em Marcos capítulo 1, em Lucas, em João e etc., lá não está Rebeca, lá não está Débora, lá não está as profetisas da Bíblia, lá está Raabe, a prostituta, lá está aquela lindaça lá que tentou Davi lá, a Betseba. Alguém disse, mas pastor, como é que o senhor sabe que é linda? Porque mulher feia não é tentação, é assombração. Lá está Betseba. Lembra?
Lá não está, lá está Tamar que se deitou com o sogro. A genealogia de Jesus é um paradoxo do cristianismo, irmão. Jesus vem de Salomão. Jesus vem do pecado de Davi. É aquele negócio assim, ó. Essa mulher aqui dela vai vir um que vai ferir a sua cabeça. Lá no pecado de Davi, vergonhoso, foi uma vergonha para a nação, o nome do Senhor foi envergonhado, mas o Senhor fez nascer um, que fez a graça superabundar. O pecado abundou em Davi, em Cristo a graça superabundou. O pecado abundou em Adão, no segundo Adão a graça superabundou. Deus é um Deus de recomeços. Deus nunca recomeçou, Ele nunca caiu e nunca pecou, mas Ele conhece a sua natureza, Ele sabe. Moisés recomeçou, todos recomeçaram. Deus é um Deus de recomeço, meus irmãos. Não pense que Deus está calado porque Ele te abandonou. Silêncio de Deus não é igual abandono de Deus. Você pode repetir isso? Mas eu quero concluir aqui, contando a você um pequeno pedaço da minha história, para você entender o que é o poder que se aperfeiçoa na fraqueza. Eu sou um paradoxo de amor. Com 9 anos de idade, 3 horas da manhã, eu vi a minha mãe traindo meu pai com o copastor da igreja. Eu fui até a sala e lá estava minha mãe. 2 meses depois, chegamos da escola, 5 filhos, 11h30 da manhã. A casa estava varrida, não tinha um móvel. Normalmente nesse horário o almoço estava pronto. Olhamos na janela. A minha mãe estava entrando no caminhão, fugindo com aquele moço, levando toda a bagagem. Corri até ela, peguei a minha irmãzinha caçula, que tinha 4 anos. Falei, leva pelo menos a Rutinha. Ela pegou a minha irmã e jogou do caminhão. Agora ficou ali os 5 filhos no chão, até 10 horas da noite, esperando nosso pai chegar. Meu pai chegou por volta de 10h30, desesperado, sem saber o que fazer. Ele começou a dar os filhos, fulano para Beltrano, ciclano para Beltrano, fulano e etc, etc. Eu e o meu irmão caçula, que é pastor, que tem uma fala pesada igual Moisés, ele pegou e nos deu para um casal de diáconos em Brasília. Gente, nós sofremos tanto na mão de diácono, que uma vez eu cheguei a dizer, resistir os diáconos, eles fugirão de vós. Estava tendo uma mil maravilha, até que nós descobrimos que aquele casal de diácono vendia drogas e punha a gente para entregar. Um dia eu me recusei, com 10 anos e alguma coisa. Eu fui duramente espancado por muitos minutos. Fugi daquela chácara e fui para uma chácara vizinha, também um casal de diáconos da Assembleia de Deus. Esses eram bonzinhos, uma bênção. Agora todos os dias às 7 da manhã eu ia na cerca e ficava ali um tempo conversando com meu irmão que tinha ficado na outra chácara. Um dia meu pai voltou. Aquela mulher, por pura maldade, disse para o meu pai que eu tinha fugido e não sabia onde eu estava. E meu pai levou meu irmão. No outro dia, quando eu fui à cerca, meu irmão não estava lá. E agora já não sabia dos meus pais, dos meus irmãos. Os anos foram se passando. Próximo dos 13 anos, brincando na rua, veio meu pai andando na rua. Segundo ele, meu pai disse, vou voltar naquele bairro, vai que eu o encontre. E ele me encontrou brincando na rua. Chorei muito. O senhor vai me levar embora? Sim. Meu pai estava pregando numa igreja muito grande, no Gama.
eu estava com meu pai, pastor, já um senhor de idade. No final dos 3 dias da conferência, meu pai olhou e disse assim: filho, você está bem? Estou bem, agora estou com o senhor. O pastor olhou para o meu pai e disse: pastor, esse menino não sabe ler, não sabe escrever, por que o senhor não deixa esse menino aqui em casa? Minhas filhas são casadas, têm quarto, videogame, bicicleta. Eu fui, opa. Meu pai falou: vou perguntar para ele. Eu falei: não, pai, não precisa perguntar não, eu aceito. Tá bom, filho, de quando em quando eu venho aqui. De quando em quando era de ano em ano. Fiquei naquela casa. Tudo estava uma bênção. Até que o pastor pegou a ter uma mania. Uma vez por semana ele me levava numa casa para eu brincar com o menino naquela casa. Jogava bola, videogame, enquanto ele brincava com a mãe do menino. Uma vez por semana. Até que aconteceu um acidente terrível. O pastor dirigindo o carro, a esposa dele no lado de passageiro. Ele foi fazer uma rotatória ou rótula, depende do nome na cidade. Veio um carro na transversal e bateu no lado do motorista, do passageiro. A esposa dele foi para a UTI. Ficou 8 meses em coma. E esse pastor intensificou as idas e vindas na casa da irmã. Eu já era maiorzinho, já sabia o que estava acontecendo. Um dia eu ouvi ele dizer para aquela mulher: não deu certo, ela está saindo do hospital, vamos pensar em outra coisa. Ele explicou naquela conversa que ele desligou o carro no meio da rotatória, para que houvesse um acidente. Ela falou: mas você também poderia morrer. Irmãos, aquilo ficou na minha cabeça. Eu era um adolescente de 14, sei lá, anos de idade. E eu fiquei ouvindo aquele negócio, e aquilo me inculcou tanto. A mulher saiu. Eu esperei ela se recuperar e contei tudo. Gente, acabou com a igreja. E caiu tudo nas minhas costas. Aquele homem olhou para mim e disse: eu vou te matar. Eu falei: é possível. E a mulher falou assim: se você matar ele, você... E eu fiquei ali sendo protegido por aquela irmã. Ela era muito preciosa. E ele falou assim: você vai ficar aqui só até seu pai voltar. Mas quem disse que meu pai voltava? Então eu vivia um inferno. Um dia eu cheguei da escola. A irmã não estava em casa. Aquele homem tinha um fio que liga um som desencapado e uma barra de madeira com ferro. Aonde ele batia aquilo, rasgava a roupa. Foram 40 minutos de espancamento. Ele me jogava no chão, chutava minha cabeça, jogava a cadeira. De repente ele foi na cozinha e pegou uma faca: eu vou te matar. E aquele homem estava muito irado, ele iria me matar. Eu peguei uma cadeira, joguei na janela e fugi. Fui para a rodoviária do Gama. Fiquei ali por muitas semanas, talvez até meses, dormindo em um caixote, como um mendigo, com as feridas todas infeccionadas, sem ter o que comer, sem ter onde dormir, sem ter para onde ir. Deus tem um negócio com a dor das pessoas, irmãos. Cada um tem um silêncio diferente do outro. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por várias vezes eu tentei entrar no ônibus, e o único lugar que eu conseguiria chegar era a casa da minha avó em Goiânia. Mas o motorista me tirava do ônibus. Era uma viagem interestadual. Um dia eu entrei no ônibus. Por várias vezes eu tentei isso, mas esse dia foi diferente. Eu fiquei entre o motor e o último banco. O motorista foi até o meio do ônibus, porque o ônibus estava vazio, e contou. Eu já tinha tentado isso outras vezes, mas esse dia estava vazio. Foi assim que eu cheguei na casa da minha avó. Ela não me reconheceu. Um mendigo, rasgado e machucado, e não falava. Eu fiquei meses sem falar. Aquela senhora, que hoje tem 90 e poucos anos, foi a senhora
que orou por mim. Ela orava comigo muitas horas. Eu não gostava de Deus. Com 16 anos, em um sonho, Deus me mandou ir para Curitiba. Eu entrei dentro do ônibus, toda a minha bagagem coube numa sacolinha do Carrefour. Tinha uma calça, uma muda de roupa, um sapato, etc. Cheguei em Curitiba assim, sem nada, não conhecia ninguém. Resultado, caminhando para o final. Me casei em Curitiba, com 19 anos, 18 para 19 anos. Minha esposa era professora. Ela, mais velha do que eu, 3 anos. Ela disse: eu não casei com burro. Falei: ó, tarde demais. Acabou. Mas por causa dela eu peguei tanta paixão aos estudos. Mas eu não sabia ler e não sabia nem escrever. Fiz 2 faculdades, 18 livros escritos. Já viajei mais de 70 países. Tenho 2 filhos maravilhosos. Mas teve um dia que a minha esposa chegou em casa, eu estava deitado, chorando. Eu tinha lido Romanos 5, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito. Naquele dia eu entendi o que é a palavra amor de Deus. Eu via um Deus poderoso, um Deus assentado no trono, mas eu não conseguia ver Deus como Pai. Porque a identidade de Pai que eu tenho aqui na terra, eu transfiro para Deus. Nesse dia Deus se revelou a mim. Eu falei para minha esposa: vamos atrás da minha mãe. Peguei o carro e fui atrás da minha mãe, em Caldas Novas. Bati numa porta. Aquela mulher nos fez muito mal. Lá de dentro sai uma mulher, um portãozinho, com a cabeça toda careca e cheia de feridas. O quintal cheio de lixo, um carrinho de catar lixo. Ela morava sozinha, catava lixos, papelão, latinhas. Era minha mãe. Não foi fácil esse dia. Não consegui dizer uma palavra. Voltei para o carro e fui embora. Eu precisava que Deus curasse. Sabe, Deus não vai apagar o seu passado. Ele vai curar o seu passado. Ninguém apaga passado. Mas somos em 5 filhos. Nossos pais nunca pediram perdão de uma coisa. Muito pelo contrário. Recentemente uma discussão com a minha mãe, porque eu e minha esposa demos uma casa para ela em Curitiba. Ela mora em Curitiba. É uma pessoa muito ruim. Ela ainda nos faz muito mal. A casa que é da minha esposa, que era de herança, está no nome da minha esposa. Ela entrou na justiça porque queria tirar do nome dela e pôr no nome dela. Falei: por que a senhora quer isso? Nem a justiça deixa eu tirar a senhora daí enquanto a senhora estiver viva. Ela é muito ruim. Mas nós somos 5. E os 5 filhos que foram abandonados, que passaram fome, espancados, são 5 pastores. Se você quer um exemplo de graça, você está tendo um agora. A sua dor não é boa, mas é o começo da maior história que você já viveu. Um dia eu estava pregando em Campinas, subindo para pregar. Um irmão parou na minha frente e disse: cadê o anel? O senhor não é professor, não é doutor, formado? Eu falei: não, o senhor não tem anel não, anel é caro. Mas o senhor tem que ter um anel. Eu falei: mas eu não tenho. Ele tirou a aliança do dedo, pôs no meu dedo, eu fiquei muito nervoso. Eu falei: senhor, o senhor está me constrangendo, por favor, devolvi a aliança. Fui embora, preguei. 6 meses depois voltei naquela igreja, o cara para na minha frente: e o anel? Eu falei: o cardenal. Ele meteu a mão no bolso e falou assim: esse anel eu mandei fazer para você. O anel tem 30 pedras de diamante. Custou R$45 mil.
Ele disse: esse anel é um anel de doutor. E eu nunca tinha contado meu testemunho, nunca tinha escrito em lugar nenhum, não tinha coragem, não conseguia. Esse homem pôs o anel no meu dedo e disse: aonde os seus pais e a sua mãe erraram, falharam, a minha graça supriu você. Eu sou seu pai, eu sou sua mãe. Não sinta a dor, viva a minha história. Eu lembro como se fosse hoje. Sabe, irmãos, aqui eu deixo para você uma simples mensagem. E amanhã eu vou pregar a última onda de poder. O melhor momento de vocês está vindo. Você tem problema com seu pai, você tem problema com a sua mãe. A dor também, ela nos mantém vivos. Por isso que tem gente que gosta de ficar falando da dor, porque ela mantém você, a sensação de estar vivo, né? Mas existe um momento que você tem que se calar. Deixa Deus pegar e pôr o poder dele nesse ninho chamado dor, fraqueza. Existe uma história nascendo da sua fraqueza, da sua dor. Eu vejo muitas pessoas chorando aqui. Tem gente aqui que Deus te chamou para a batalha, você caiu, e agora você não consegue ser mais quem era, orar como orava, mas o Senhor está te chamando de volta. Deus não está perguntando de você para você. Pare de querer dizer quem você é para Deus. Não é da sua conta o que Deus vai fazer na sua vida através de você. É da conta dele. Eu quero terminar orando. Fique em pé. Feche os seus olhos. Em alguns minutos, com os olhos fechados, eu sei que o horário está um pouco avançado, mas eu quero que com seus olhos fechados, você é o Paulo da noite. Pode chorar alto à vontade. Aqui não é no Facebook que a gente chora, é aqui, irmão. Nessa cruz espiritual chamada cruz de Cristo. Chore, 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 chore. Espírito Santo. Chore. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebe, confiando fica em tuas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer. Quem sabe? Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé. Cante. Jesus de todos teus males salva e te abençoa. Vamos fazer o lindo coral. Porque te abate, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus
porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua. Vamos fazer esse coral bem bonito. Se Cristo tarda, espera ainda. Mais um, vai valer a pena, igreja. Só quem é de Jesus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque eu quero ouvir só a igreja. Por que te abates? Porque te abates, e te como. É um novo tempo para a sua vida. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo essa palavra foi diretamente do trono da graça para o seu coração. E você talvez não conheça ainda, não foi alcançada ainda por essa graça, mas se identificou com uma história de dor, de sofrimento, de lamento, de perdas. Não sei qual é a sua história, mas o Deus de toda graça, Ele conhece o seu coração, conhece cada passo que você dá na sua vida. E foi Ele que lhe trouxe aqui nessa noite, para ter um encontro especial com você, mesmo com a hora avançada. E eu peço que quem puder se aquiete e ore comigo aí nesse momento. Deus te trouxe a esse lugar para revelar a graça dele a você, para revelar o amor dele a você. Para você que até hoje andou caído, abandonado, rejeitado, não sei qual é a sua história, mas hoje é um tempo que o Senhor te trouxe aqui para mudar e fazer novas todas as coisas na sua vida. E eu quero lhe fazer esse convite para se lançar nessa graça, para mergulhar nesse mar de graça, para ser fortalecido por essa graça, para ter a sua história mudada através da graça. E eu quero saber aqui, se tem alguém que quer tomar essa decisão aqui nessa noite. Você pode levantar a sua mão. Se você veio aqui nessa noite, você foi tocado, você foi tomado por essa graça, e quer hoje ser inundado por esse amor, levanta a sua mão. Eu quero viver agora ao lado desse Deus, dessa graça, porque esse Deus de graça, Ele se revela como um pai na sua vida. Ele quer caminhar ao seu lado, Ele quer cuidar de você. Ele é um Deus que jamais abandona os seus filhos, por mais história de abandono que você tenha vivido. Hoje Ele quer estar junto de você, e eu não vou demorar nesse convite. Eu quero saber se você está aqui presente nessa noite. Levanta a sua mão para que nós possamos lhe conhecer, para que você possa receber um abraço do Pai através das nossas vidas. Você está aqui? Levanta a sua mão e venha se entregar a esse Deus da graça. Venha fazer aliança com esse Deus de todo amor, de todo perdão. Se você está aqui nesse lugar,
Toma essa decisão, porque essa decisão é a decisão mais importante que você pode tomar. Alguém aqui? Eu vou contar de 10 até 0 e nós vamos encerrar esse momento. E você vai ter 10 segundos para a sua vida totalmente ser revolucionada, para suas feridas serem saradas, para sua dor ser aplacada, porque era o Deus que aplaca, que ameniza todo sofrimento, está aqui nesta noite. Então, se você está aqui, levanta sua mão e nós vamos até você. 10, você está aqui? Levanta sua mão para que nós possamos conhecer você. 9, alguém aqui? 8, levanta sua mão. Se renda a esse Deus de graça. Ele quer enxugar do seu rosto toda lágrima derramada. Quer se revelar como um Deus presente, como um Deus real, como alguém que você nunca teve para estar ao seu lado, porque Ele é um Deus que não deixa você só. E foi Ele que trouxe aqui, o amor dEle trouxe você aqui nesse lugar. Tem alguém aqui que quer tomar essa decisão de caminhar ao lado desse Deus, de conhecer esse Jesus de amor? 7, onde está você? Levante sua mão. Você está aqui nesse lugar. Eu sei que você está aqui, e o Senhor foi que trouxe aqui. Não resista a esse convite, porque esse convite é algo que vai marcar a sua história e o seu coração. Levanta a mão. Eu sei que você está aqui. 6, onde está você? Levanta sua mão, porque nós vamos até você e nós vamos orar por você. Nós vamos te apresentar um Deus que talvez você só conhece de ouvir falar, mas que hoje Ele quer andar lado a lado com você. Ele é tão real quanto essa pessoa que você está vendo aí desse lado, mas Ele quer fazer algo extraordinário no seu viver. E eu sei que você está aqui, você precisa ter essa experiência com Ele. Levanta sua mão para que nós possamos lhe conhecer. 6, onde está você? Venha mergulhar nessa graça, nesse amor infalível, nesse amor inabalável, nesse amor que é a sua suficiência, que é tudo o que você precisa para ser feliz. Você tem procurado felicidade em tantas outras situações, em tantos outros artifícios, mas jamais você vai conseguir preencher algo que nada nem ninguém pode preencher, a não ser o amor do Pai. Venha ser cheio desse amor. Onde está você? 5, levanta sua mão. A salvação aqui nesse lugar, eu sei que a unção do céu está aqui. Se você está sentindo algo no seu coração, é o Espírito Santo de Deus se movendo no seu ser. Se entrega a esse amor, se renda a esse amor. Alguém aqui? 5, 4, nós vamos terminar. Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim: você precisa da minha ajuda? Eu vou com você até lá. Eu estou aqui para lhe ajudar. E traga essa pessoa aqui. Tem alguém que quer tomar essa decisão? 3, levanta sua mão. Venha mergulhar nessa graça. Essa graça que vai trazer para o seu ser a força que você precisa para continuar a sua caminhada. 3, onde está você? Alguém aqui nesse lugar? Levanta sua mão e nós vamos orar por você. Nós vamos abraçar você. 2, onde está você? Essa é a oportunidade que você tem para ter a história que muitos aqui têm de vida restaurada. Tudo pode estar perdido para você, tudo pode estar destruído, tudo pode estar despedaçado, mas o Deus que reconstrói está presente nesse lugar e quer refazer tudo que foi destruído no seu viver. Quer lhe dar uma nova história, uma vida na internet. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Mas eu sei que tem uma pessoa aqui ainda para se entregar. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Você vai se entregar aos braços de alguém que vai lhe cercar de amor, lhe cercar de plenitude de vida, de abundância de vida. Vem sem demora, nós já vamos terminar. E você pode vir até aqui sim. Levante a sua mão que nós vamos lhe buscar.
Você está aqui nesse lugar e eu sei que você está se quebrantando diante dessa voz que hoje te chama. E essa voz que hoje te chama diz assim: olha, um espírito quebrantado, eu, o Senhor, o seu Pai, jamais rejeitará. Você que está afastado dos caminhos do Senhor e hoje quer reconciliação, hoje quer renovação de aliança, esse convite também é para você. Onde está você? Levanta a sua mão. Uma vida! Aleluia! Sim. Graça incalculável, não tem interesse, não quer nada em troca. Sua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Onde está a terceira vida? Onde está você? Como nosso coração está aqui, na expectativa de lhe receber. Mas mais do que nós, como o céu está anelando fazer festa em favor da sua vida, porque você tem importância nos céus. E o Deus dos céus te chama pelo teu nome nessa noite. Então vem pra cá. Nós vamos terminar. Levanta a sua mão. O Espírito Santo está se movendo no seu interior. Vem experimentar vida. Vida, abundante vida. Meio. Vamos terminar. E você tem mais essa oportunidade. Zero. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Sua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. A igreja glorifica o nome do Senhor por essas duas vidas que se renderam hoje ao Senhor. E nós vamos orar por você. Por você que atendeu a voz do Senhor. E quando nós dissemos sim ao Senhor, Ele passa a governar toda a nossa existência. O Senhor hoje te trouxe nesse lugar porque Ele já tinha marcado esse encontro face a face com você. Receba de um amor agora inundando o seu coração e refazendo tudo que foi desfeito. Há um novo caminho, há um novo tempo, há uma nova história para a sua vida nessa noite. Glória a Deus. Pastor Noel vai orar por ela. E em seguida nós vamos estar recebendo ela como nossa família. E depois nós estaremos encerrando.